Olá, estamos aqui para mais um episódio de Um Café pela Ordem. Você sabe que esse é um espaço criado para a gente falar um pouco de advocacia criminal, direitos e prerrogativas da advocacia, ou seja, dar aquele toque que falta para a sua carreira e mais além ainda deslanchar. É um ambiente que eu trago sempre um convidado especial e hoje eu trago um grande advogado, um advogado com uma experiência de mais de uma década na advocacia criminal. Ele que é membro da Comissão de Direitos Humanos, coordenador do Núcleo Antidiscriminatório da OAB São Paulo. Realmente estou falando do grande advogado, Dr. Flávio Campos. Quero agradecer a sua participação e a sua presença no nosso podcast de hoje. Boa noite, doutor Alexandre. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho. E eu devolvo as homenagens. O senhor é um exemplo para nós na advocacia, um advogado assíduo na área criminal, um tribuno do júri reconhecido. E para mim é uma honra estar aqui para essa conversa e um cafezinho, né? A honra é toda minha. O Café pela Ordem, né? Café primeiro que é algo do dia a dia da advocacia, né? Pronto. A gente ali para despertar, para fazer aquela audiência caprichada, para enfrentar aquela delegacia. E a gente escolheu pela ordem em alusão à prerrogativa, né? Fazer uso da palavra pela ordem, né? Sempre que eu tiver alguma questão fora da ordem. Você, Flávio, na sua atuação, tem alguma prerrogativa que você acha assim bem presente, fundamental para o seu dia a dia como advogado criminalista? Olha, essa pergunta é muito interessante, né, Alexandre? Porque muitas das vezes em delegacia, até por ter um aspecto mais jovem, né, eu percebo que há por parte das autoridades policiais uma certa resistência, né, de reconhecer e, de certa forma, legitimar, né, as minhas ponderações, principalmente sobre a análise, né, dos fatos, o que vai ou não conter na declaração do meu cliente. Então, é sempre muito importante eu relembrar das minhas prerrogativas para que eu possa, como se diz, pôr a bola no chão, né, ter tranquilidade. Tranquilidade para fazer, né? Sim, sim. Perfeito. Você, Flávio, na advocacia criminal, você tem alguma área específica que você atua? Você atua de forma mais ampla? Gosta mais de delegacia, mais de a parte judicial? Como que você classifica assim a sua advocacia criminal? Interessante sua pergunta, muito interessante, porque assim, doutor, eu sou apaixonado por penal, sou apaixonado por criminal. Acho que os meus colegas que estudaram comigo na faculdade, se eles verem essa entrevista, eles vão achar super engraçado, né? Porque nas primeiras turmas de penal, as primeiras matérias de penal, né? Penal 1, Penal 2, ali no terceiro semestre, eu já despontava como a pessoa que mais se interessava pela matéria, mais participativo nas aulas, assim, eu era muito engajado. E tinha colegas meus que falavam assim pra mim, cara, se um dia eu te encontrar na rua, assim, no fórum, e você estiver fazendo cível, trabalhista, eu vou ficar triste, cara. Você tem que ser criminalista. Então, eu sempre tive essa ideia que penal era a minha área. E trabalhei nos escritórios, principalmente na área do penal econômico, que é onde eu tenho focado meus estudos. Tenho alguns processos nessa temática, né? Nessa seara, mas eu gosto também, gosto muito, na verdade, da atuação na delegacia, da atuação no CDP. Outro dia, eu ia participar de um evento com um advogado criminalista super renomado, inclusive tem um livro dele aqui na prateleira, e ele justificou a ausência no evento porque estava indo pro presídio visitar um cliente. E eu fiquei tão contente com essa justificativa que eu pensei comigo, é assim que eu quero chegar no auge da minha carreira. Quero poder ter clientes do colarinho branco, porque eu gosto das matérias, eu acho interessante trabalhar com as teses, mas eu também quero ir para a porta do presídio, bater na porta do presídio e pedir o meu cliente. Não quero perder esse contato né, com o dia a dia da advocacia de trincheira, porque nós temos a sensação de que à medida que o advogado vai migrando para os crimes econômicos, ele vai perdendo esse tato com o presídio, com a delegacia, porque são inquéritos enormes, muitas vezes sem uma prisão preventiva, né, por conta
do garantismo monocular e outras coisas. Então, a gente vai percebendo essas coisas, vai se preocupando. Que tipo de advogado eu estou me tornando ou estou trabalhando para me tornar? E aí vem alguém que dá um exemplo, fala, olha, você vai continuar indo para o presídio até o último dia. Incrível. Eu já fico mais tranquilo, falo, então eu estou no lugar certo, né? Um dos nossos decanos da advocacia criminal, o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, fala que o advogado tem que ter cheiro de cadeia, né? Tem que ter cheiro de presídio. É no sentido de não perder esse contato, de não perder essa sensibilidade. Porque assim, se a gente se encastela, se a gente fica só dentro do escritório, com ar-condicionado, pensando em teses, a gente se afasta do dia a dia e das mazelas que cercam a atuação do sistema penal que a gente atua. E você, Flávio, você atua na Comissão de Direitos Humanos, né, que é uma comissão das mais importantes da OAB, especialmente no núcleo antidiscriminatório. Você sente, você é um advogado negro e atua diretamente com essa temática, ainda isso é muito presente no sistema de justiça penal, né? Olha, o núcleo de direito antidiscriminatório, ele é uma conquista da advocacia, da OAB, e da sociedade civil na luta contra a desigualdade no nosso país. Nós sabemos que o direito antidiscriminatório é um ramo do direito que já vem sendo trabalhado desde os anos 2000, inclusive um dos precursores do direito antidiscriminatório foi o ministro Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF. A sua tese de doutoramento foi em direito antidiscriminatório ao afirmar a constitucionalidade das cotas. Se eu não me engano, ele tem um trabalho sobre isso, que já abordava muitas teses de direito discriminatório que são importantes. E o direito discriminatório ele veio se tornando um ramo autônomo do direito, se consolidando como um ramo do direito, e eu acredito que a tendência é que nos próximos anos ele seja incluído nas grades, nos currículos das faculdades, como matéria. Inicialmente eu acredito que ele entre como matéria eletiva, para depois, se sistematizando, ele passe a ser reconhecido como uma matéria obrigatória, e que nós já tivemos propostas de resolução no Conselho Federal para incluir a matéria no exame de ordem. Perfeito. E, para sorte dos meus amigos que estão prestando exame, não foi aprovado. Mas nós esperamos que nos próximos anos, à medida que as faculdades vão integrando aos currículos, isso possa ser incluído no exame de ordem também. Então, é um núcleo que procura trazer a discussão política, mas, obviamente, jurídica e epistemológica sobre esse ramo. Então, é um espaço na Comissão de Direitos Humanos para a gente aprofundar nosso conhecimento em direito antidiscriminatório. E a Comissão de Direitos Humanos foi o berço desse projeto por conta da sua vertente política, da transversalidade dos seus debates, de recepcionar os anseios imediatos da sociedade frente à atividade frenética do poder punitivo. Então, nós sabemos que cadeia tem cor, que processo penal tem cor, nós conhecemos os corredores do Fórum da Barra Funda, nós sabemos quem está de calça bege e camisa branca. E o direito antidiscriminatório, eu acho que ele traz ferramentas para que o criminalista identifique esses elementos, essas informações do sistema punitivo e possa ali ter uma visão constitucional das igualdades que possam ser aplicadas ali nas nossas teses, na nossa estratégia de defesa. Você mencionou várias questões aí, inclusive as políticas afirmativas, né? E a gente vê muito isso presente hoje no debate, na gestão da OAB, da qual você faz parte. Tem toda uma preocupação de trabalhar com a questão antimachista, antirracista e tantas outras pautas inclusivas, né? Tornando ali a OAB uma melhor representante do quadro da advocacia como um todo e da sociedade também. Você acha que a gente tem avançado assim? Lógico que a gente está muito aquém, né, de uma mudança da realidade, mas pelo menos na discussão, no debate ou no enfrentamento dessas questões?
Tanto de preconceito racial, quanto de machismo e outras violências? Interessante sua pergunta, doutor Alexandre, porque é o seguinte, eu entendo que nós estamos em disputa. Nós estamos avançando, nós estamos disputando. Tá. E o que é a disputa? A disputa é a briga por espaço, é a briga por protagonismo, é a briga por reconhecimento, por legitimidade. Então, o senhor como membro da diretoria da ordem, o senhor tem conhecimento do sistema de organização de poder, né, dos conselhos, e o senhor percebe como há uma disputa racial, ou de protagonismo racial, para compor essas cadeiras. Sim. E é essa disputa que é feita em todos os espaços de poder. Essa disputa que eu faço hoje na advocacia, como advogado negro, frente a um advogado branco, em uma audiência, quando nós dois temos que ter o mesmo direito de fala, a mesma legitimidade e a garantia das nossas prerrogativas. Então, a disputa que é feita face ao cliente, que muitas vezes presume que um advogado branco tem mais conhecimento ou tem mais legitimidade que um advogado negro, né? Por conta de toda a construção social baseada nos estereótipos descritivos, raciais, que condicionam as características fenótipas da pessoa, as suas características físicas, à presunção de idoneidade ou não, né? Então, são esses tipos de desafios que a gente encara todos os dias e que tem que disputar. Outro dia eu estava conversando com um advogado negro, tem a idade do meu pai, assim, muito mais, o dobro da minha idade, mais velho que eu, e a gente conversando sobre várias coisas, ficamos horas conversando. Tem uma hora que ele falou, cara, eu fui numa reunião e um cliente falou pra mim, na minha cara, que branco não mente. E eu, negro, tive que ouvir isso do cliente e não pude responder nada. Meu Deus, que absurdo. Falou, não, fica tranquilo que branco não mente. Né? São um tipo de frases que carregam uma ideologia de supremacia racial que é antiga, é a base, né, da cultura ocidental, mas que nós estamos disputando para vencer, para rediscutir, para refazer a cultura, né? Vivenciar outras coisas. Então, eu vejo que a ordem está recepcionando esses anseios sem covardia. Eu não vejo covardia das nossas lideranças em encarar isso, trazer para a mesa o debate e debater, né? Então, eu vejo com otimismo essas disputas. Mas é o que você disse, a luta está sendo travada, né? Não tem nada vencido, muito pelo contrário. Exatamente. Perfeito. Vamos trabalhar para não ao retrocesso, né? Que a gente consiga fazer com que a pauta avance. Estarmos aqui hoje já é um avanço. É verdade. Estarmos aqui hoje é um avanço. Nós temos que enxergar assim, temos que ver o fruto do nosso trabalho, a energia que está sendo movimentada aqui com a nossa conexão. Né? A gente tem, na nossa atuação, né, você falou da diretoria da OAB, né, tem uma preocupação muito grande de dar voz a todos, né? Porque a gente não tem todos os pontos de vista. Cada um tem o seu próprio ponto de vista. O importante é que as pessoas de diferentes pontos de vista possam ter espaço para se manifestar, para que a gente possa também enxergar aonde a gente não enxerga. Não por má vontade, mas muito por essa questão estrutural que a gente sabe que o racismo tem, né? Mas eu vou ter que compartilhar com a nossa audiência aqui, porque é algo que ao mesmo tempo me envergonha, mas foi muito importante para mim. Há 5 anos atrás, não está longe, há 5 anos atrás, numa audiência que nós fizemos juntos, né? Numa fala, no intervalo que eu estava falando com o juiz, com o promotor, eu usei uma palavra que, sem nenhuma tentativa de conotação pejorativa, quem quer que seja, eu usei a palavra denegrir. E aí o doutor Flávio Campos, que estava na audiência, com todo o carinho do mundo, depois da audiência, me chamou em particular e falou, doutor, essa palavra é uma palavra que ela acaba tendo uma conotação negativa, ela carrega um caráter de racismo estrutural, porque denegrir é como se fosse tornar negro é uma coisa pior, né? Então eu lembro muito dessa sua, e nunca mais usei essa palavra, pelo menos assim,
sempre me policio. E não só essa, mas ela foi só um exemplo de tantas outras colocações ou posições que eu poderia adotar de forma impensada, né? Então, assim, 5 anos, somente 5 anos. Eu penso que cresci bastante nessa temática, não só pelo seu toque, mas também na atuação na OAB. Tive a honra de ser presidido pela Patrícia Vanzolini, corajosa em diversas pautas antirraciais. Tive contato com grandes lideranças da advocacia negra, convivi ali muito com a Dione Almeida, hoje é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, me ensinou demais. E eu acho que é importante justamente ter o debate posto na mesa, né? Participar de letramentos. Acho que quem quer uma sociedade menos desigual tem que estar aberto a mudar, não só o outro, a se mudar, né? Então eu queria agradecer a você por lá 5 anos atrás ter tido o carinho de falar comigo sobre uma questão que eu já deveria saber, mas até aquele momento não tinha me ligado. Nossa, muito obrigado pela lembrança, eu não me recordava mesmo. São momentos muito chatos, constrangedores, mas que eu me senti à vontade de falar com o doutor, porque o doutor é um amigo da advocacia, né? Não estava ali preso na sua posição de advogado, de experiente, né? Você pode ver que eu, muito mais jovem, o senhor me deu uma atenção ali, e eu vi que havia abertura para um diálogo. Então, é nisso que eu acredito. Que legal. É isso que eu acredito. E fico muito feliz de você ter lembrado, viu? Isso é porque foi importante e você realmente refletiu, né? Foi, e refletiu na minha atuação enquanto dirigente também de OAB, pode ter certeza. Flávio, nossa temporada de podcast, essa temporada a gente criou uns quadros. Então, só para dar um pouco de dinamismo na nossa fala, a gente dividiu isso em blocos e eu vou começar com o primeiro bloco aqui, que é o Café com História. Eu pergunto aqui para o nosso convidado se tem alguma passagem da sua carreira na advocacia que marcou, que falou, isso aqui, putz, isso marcou para mim, fez a diferença, ou eu percebi que é aqui mesmo que eu devia estar. Tem algo que você possa compartilhar com a nossa audiência? Essa pergunta é muito linda, né? Uma pergunta que remete a várias lembranças, mas eu queria citar, acho que só 2. Um dos primeiros alvarás de soltura que eu consegui numa audiência de custódia, que eu saindo do fórum, eu sempre saio da audiência muito esgotado, né? Porque toda a energia que você coloca, e, enfim, saindo super esgotado, feliz com o alvará na mão, né? Imprimi o alvará lá na sala da OAB. A mãe do cliente, e foi um caso pro bono, eu ajudei a família porque tinha uma questão lá. A mãe do cliente, ela pegou nas minhas 2 mãos, beijou, isso nunca aconteceu, só aconteceu isso esse dia e não aconteceu mais. Beijou minhas 2 mãos, ajoelhou e me abraçou. Aí eu ajoelhei também, né? Eu tava esgotado, muito emocionado, eu ajoelhei também ali, nós ficamos chorando. Nunca mais isso aconteceu, nunca mais me envolvi emocionalmente dessa forma, né? Eu saio totalmente robótico. Saiu o alvará e vou para o meu carro. Mas eu era muito jovem, tinha 23, não, tinha um pouco mais, né? Porque as agências de custódia, elas começaram a ser implementadas e praticadas aqui em São Paulo, foi 2016 ou 2017 que elas começaram, né? Foi por aí, uma das primeiras custódias que teve. Tá. E aí isso marcou muito para mim, porque não por conta de me sentir o meu ego ali, afanado, mas porque eu realmente me compadeci da situação da mãe do cliente, eu me emocionei com ela, né? Você teve uma dimensão da importância daquele trabalho. Da importância do trabalho. Foi isso, a dimensão da importância do meu trabalho. E isso me emociona até hoje, porque eu de verdade eu acredito nas pessoas que estão esperando lá de fora. Eu acredito que vale a pena me esforçar para que elas tenham esperança. A gente sabe que os juízes tabelam, né, o que eles soltam, o que eles não soltam, né? Mas eu vou em cada caso de latrocínio, roubo e tráfico como se eu fosse advogar para evasão de divisas. Sim. Tá entendendo? Eu vou acreditando que vai dar tese ali, que vai cair alguma coisa.
porque as pessoas estão do lado de fora. Às vezes eu nem conheço quem tá do lado de dentro. Me compadeço, mas eu não sei porque que ele tá ali. O que ele fez para chegar naquele lugar. Sim. Tem toda a questão da seletividade penal, mas meu vínculo começa com quem me liga. Né? Meu vínculo começa com a pessoa que me procura, que vai no escritório. Ali começa, né? Atinge muito mais gente do que somente o próprio acusado, né? Exatamente. Tem todo um círculo de pessoas ali que acabam impactadas pelo nosso trabalho, né? Diretamente impactadas. Então ela me mostrou que eu estava ali com o coração das pessoas, com a mente das pessoas alicerçadas no meu conhecimento, naquilo que eu poderia oferecer em audiência, aquilo que eu poderia oferecer nas petições. Então isso deu uma dimensão de muita importância para a advocacia. E ali eu comecei a enxergar a advocacia como uma profissão nobre. Né, que a gente tem todo esse aspecto do preconceito e tal, mas fala que você é nobre, não vai passar a impressão que você está acima dos demais. Não é isso. Não é esse caráter. É a mesma importância que você pode ver, e olha só o que eu vou falar aqui, num capitão de polícia, sim, você tem que ver no advogado. A mesma importância que você tem que ver para a sociedade num médico que coordena um hospital, você tem que ver no advogado que coordena um escritório. Verdade. Né, num defensor público que coordena o setor da defensoria. Os defensores são como médicos dos plantões, os advogados são como os médicos dos plantões. Então, essa dimensão que a sociedade perde por conta da burocracia, de ser uma profissão que afeta diversas dinâmicas da vida, não só a criminal, mas a civil, a familiar. Então, perdeu-se um pouco, perde-se a noção de importância dessa profissão fundante da sociedade, basilar da sociedade. Então, para mim é uma grande honra e que me faz sempre exigir muito do Flávio, daquele cara que nem sempre foi advogado, se tornou advogado. Esse cara, eu sempre exijo muito dele, que eu falo, olha, você agora entrou num lugar que você não anda em nome próprio. O Flávio agora representa a ordem. E isso é muito importante. Então, esse caso assim me passou um pouco desse pertencimento, sabe? E marcou muito, eu nunca esqueço. Muito legal, Flávio. Excelente história. Certamente passa um pouco para a nossa audiência a importância da advocacia criminal. Agora eu vou para um outro quadro, que é o quadro Mitos ou Verdades. Eu vou fazer algumas afirmações, poucas, não se preocupe, mas eu queria que você dissesse se essa frase que eu vou dizer é mito ou verdade. Certo. Eu queria testemunho de policiais tem o mesmo peso de testemunhas civis. Isso é mito ou é verdade? Depende no vale, né? É mito ou verdade? Não, depende da testemunha civil. Se for um homem branco de 40 anos acima que ganhe mais de 6 dígitos, certamente os policiais não vão ter chance. Sério? Agora, a média da sociedade, a classe trabalhadora, diante do testemunho policial, basicamente é besteira para o juiz. Outra afirmação, né? A audiência de custódia é só pro forma, não vai fazer diferença nenhuma a atuação do advogado. Mito. Faz muita diferença. Custódia salva vidas. Porque uma pessoa, ela sai da custódia, ela vai pro sistema. Né? No sistema, a vida dela pode ser modificada totalmente. Alguém que nunca conheceu o crime passa a conviver com a ideia de naturalizar o crime para sobrevivência ou para adaptação no contexto social. Verdade. Então você muda totalmente a vida da pessoa em não observar a audiência de custódia, a legalidade da prisão, né? E se foram cumpridas as garantias constitucionais do cidadão. Então eu acho que a custódia foi um dos grandes avanços humanitários que nós tivemos, e que precisa de uma reformulação urgente, porque a forma que está sendo praticada está tornando quase inócua, né, essa prerrogativa do cidadão, esse direito do cidadão. Então, a gente precisa trabalhar muito para que as custódias melhorem
e que com isso a gente possa lutar contra esse encarceramento em massa irracional, desenfreado, descontrolado, que está causando a ruptura da confiança da sociedade nos sistemas de justiça, né? Enquanto o Estado apostar no punitivismo, apostar no denuncismo, apostar nas prisões desenfreadas, nós vamos viver essa desconfiança da sociedade, esse distanciamento da nossa ideia de bem-estar das instituições de justiça. Quando a gente pensa em instituições de justiça, já começa da ansiedade, começa da tristeza. Todo mundo está insatisfeito com as instituições de justiça, no trato com o cidadão, no trato com a lei penal. Nós sabemos que precisamos de uma mudança. Precisamos de vozes que se levantem para brigar por essas mudanças. Então, as custódias têm que continuar, têm que se fortalecer e têm que se ampliar também. Porque a gente sabe que tem lugar que a custódia não chega. Nem chega, é verdade. Mais uma para encerrar esse nosso bloco aqui. Direitos humanos. Só para proteger bandido. Isso a gente ouve toda hora, né? Direitos humanos, direito para bandido, direitos humanos. Isso é mito ou é verdade? Eu diria que dá vontade de falar que é verdade. Só para provocar. Só para provocar, mas é mito. É mito. Os direitos humanos, nós bem sabemos que ele serve para frear o Estado, né? Frear os poderes econômicos. Não é só para te proteger, os direitos humanos não é só para proteger da atuação do Estado, para proteger da atuação do particular também. Uma boa concepção de direitos humanos para uma causa cível vai, por exemplo, dar ao juiz uma perspectiva de direito consumidor muito mais integral para atender um pedido de revisão de contrato bancário. Por exemplo, é importante entender que a classe trabalhadora despende ali num contrato de financiamento, muitas vezes 50%, 60% do que ganha, né? E tem que lidar com toda essa questão do contingenciamento de impostos embutidos nos produtos, que sai do bolso do povo. E o juiz encarando essa questão, encarando os direitos da pessoa ao bem-estar social, os direitos da pessoa ao lazer, né, que são direitos humanos. O que as pessoas não entendem é que os direitos humanos eles não são apenas para frear a atuação do Estado na concepção criminal. Não é apenas para o criminoso, né? Ele permeia todas as relações humanas, inclusive as relações trabalhistas. O juiz trabalhista, o advogado trabalhista, ele tem que ter uma boa noção de direitos humanos para aplicar o direito do trabalho. Então, nós precisamos rediscutir o que é direitos humanos. As pessoas precisam entender que direitos humanos não é essa coisa assim, a defesa criminal ali, é para o processo criminal. Não, é mais amplo, é para a gente realmente se valer das proteções mínimas que um ser humano precisa para um mundo tão hostil. Que já se mostrou com tantas guerras, com tantos governos autoritários, sim, fascistas, né? Então, a qualquer momento a gente retorna para os suplícios. A qualquer momento. Então, nós precisamos de direitos humanos para não voltar para o século XVI. É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Saímos bem aqui desse quadro e agora nós vamos para o próximo quadro, que é o Perguntas Diretas, Respostas Rápidas. Vou tentar ser rápido. Não, queria saber aqui se você se lembra de algum deslize que você praticou na advocacia que te ensinou muito. Foi um deslize, mas custou muito caro. Né? Então, um deslize pequeno tem uma consequência muito grande. Né? A advocacia ela mostra essa realidade pra gente muito no início, sempre no início. Né? E foi um dos meus primeiros júri, na verdade. Um dos meus primeiros júri, onde o cliente, até então eu era invicto, porque tinha feito só 2. Sim. E aí no terceiro eu perdi a invencibilidade, porque eu vacilei feio, né? Vacilei feio. Dá vergonha de contar, mas eu era muito novo. Não, mas isso faz parte. Mas é o deslize que eu me lembro, eu não lembro disso. Eu me lembro do deslize meu, eu não sei se eu já contei aqui, o promotor começou a ler um documento, que eu falei, esse documento, estava falando do meu cliente que estava sendo processado num outro caso, e ele estava lendo e falei, isso não está no processo. Aí eu levantei lá, fui olhar mais de perto, e ele realmente estava lendo uma matéria que ele tinha recém-impresso, que até tinha a data embaixo, assim, sabe aquelas tiras do site, assim? Aí eu levantei a mão, excelência, pela ordem.
doutor está lendo aqui um documento que não foi juntado com antecedência do artigo 479, aquela coisa, né? E eu estou argumentando com a juíza, ele fala, já sabia que o senhor ia falar isso aí, porque não sei o senhor quer esconder a verdade dos jurados? Eu separei aqui um julgado, e começou a falar, falei assim, olha, eu não quero saber a sua opinião, né? No que eu estava falando assim, eu não quero saber a sua opinião, a juíza falou assim, não, mas eu também, eu falei, nem a sua. Ah, meu Deus. Tipo, foi no ímpeto, foi assim, no pá, ímpeto. pá. Aí, tipo, brigar com o juiz, né? Não, uma coisa dessa, foi difícil. grosseiro, quer dizer, só eu tô certo, né? Tá todo mundo errado, só eu tô certo. Mas deu pra desculpar? Não deu. Não deu, perdi o júri. Foi ruim. Assim, mas assim, eu costumo brincar que eu nunca perdi um júri, né? Quem perde, infelizmente, é o cliente. Mas... Isso é bem cruel, viu? É cruel rir, mas dá cruel. Mas uma outra pergunta rápida, uma outra pergunta direta para você. Se você tem algum valor ou princípio assim que norteia a sua atuação na advocacia. Eu entendo que são muitos princípios, né, que fazem uma ideologia. E a minha ideologia é que eu, de verdade, entrei no direito, entrei na faculdade para fazer justiça. Para fazer justiça. E nós somos advogados, a gente sabe que é fazer justiça. Fazer justiça, muitas vezes, não é cumprir a lei e muito menos a narrativa do processo ou das provas do processo. Muitas vezes as provas do processo são a maior injustiça. Né? A gente frequenta essa contradição na nossa profissão, mas eu realmente não me dobro à injustiça. Eu não cedo à injustiça. Dinheiro nenhum, glamour nenhum compra o meu desejo de realmente defender aquilo que eu acredito no processo. E isso não quer dizer que eu não adoto narrativas favoráveis ao meu cliente que não representem, muitas vezes, um fato concreto. Sim. Nós sabemos o manejo da defesa. Mas que quando a procuração é assinada, eu realmente visto a carapuça do advogado raiz, que está preocupado com o cliente, que não vai deixar o cliente fazer uma besteira e ir na delegacia sozinho, que não vai deixar o cliente ligar para a ex para reclamar ou criar outro BO. Eu sou esse advogado que realmente se debruça ali sobre a questão no intuito de fazer justiça. E a justiça, para mim, é entregar o que o meu cliente está pedindo, se possível. Se não entregar o que ele está pedindo, entregar algo que dá para chegar perto ou aproximado. Melhor possível. Mas atender a pessoa, realmente ser o avocado para aquilo, né? Isso aí para mim é o que me norteia. E é por isso que eu não abandono a advocacia. Eu posso ser bem-sucedido como advogado, ser empresário, posso fazer 1000 coisas. Vou advogar até o último dia de vida, tenho certeza disso. Amém. E que seja daqui 100 anos. Flávio, uma pessoa que te inspira na advocacia, você tem alguma referência, alguém que te serve como norte assim? Na advocacia tem muitas pessoas. Fala um nome só, não precisa falar tudo. Mas quem eu poderia destacar mesmo hoje como principais advogados no Brasil, vocês já conhecem, é o Dr. Édio Silva. Édio, fantástico. Édio Silva, para mim, ele é um dos maiores advogados da história do país. Ele está ali na prateleira dos advogados históricos do nosso país, né? E é um amigo, uma pessoa muito carinhosa, e eu tenho ele como uma referência, principalmente no postulado do direito antidiscriminatório, que é o direito de crença, e de crença, de religião e de raça, né, que ele defende. Se ele assistir essa entrevista, ele vai achar importante esse último destaque que eu fiz. Então, como advogado de direito à crença e da luta de raças no Brasil, eu acho que o Édio, ele colocou o nome dele na história. Fantástico. Né? Eu também admiro ele é uma demais. instituição. O Dr. Édio é uma instituição. Então, admiro demais. O Dr. Édio tem que trazer ele aqui para bater um papo com a gente. Sim, sim. E agora eu queria, né, já caminhando para o encerramento, o papo quando é bom, flui e passa rápido, mas eu queria encerrar com algo que a audiência sempre espera, que é o nosso momento cultural. Queria saber se você tem alguma dica de ouro, alguma
alguma questão assim, não, pode ser um filme, um livro, uma série, um documentário, um podcast, algo que você possa indicar para nossa audiência. Vamos lá, indispensável para advogado. 2 livros que eu entendo são indispensáveis para advogado. Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, antropóloga. Borges. É fundamental. E você lê o livro, você fala, ela é advogada. E ela é antropóloga, mas, enfim, a mãe do meu filho também é antropóloga. Os antropólogos, alguns antropólogos, inclusive a mãe do meu filho, a Juliana Borges, eles têm uma capacidade de percepção política, jurídica, por conta do requisito ali, de cientista social, que eu, como advogado, eu me agrado bastante. Às vezes eu até divido com a mãe do meu filho uns casos, assim, porque ela traz uma perspectiva, principalmente da questão das instâncias jurídicas, né? Como atuar nas instâncias, como atuar diante das instituições, né? Que eu coloco como instâncias porque, vamos dizer assim, nós estamos diante de uma organização republicana onde há uma pirâmide. Uma pirâmide de alcance do seu objetivo político. Né? Então, em tese, você entra no debate jurídico buscando o seu objetivo final, já imaginando o STF. Né? Você já começa o processo. Então, cada instância requer uma estratégia diferente. E eu gosto da perspectiva da Juliana, porque ela entende o que é o dia a dia do sistema punitivo na delegacia e no STF. Legal. Né? Ela tem essa perspicácia e traz dados, traz críticas que são bem pontuais ali porque a gente precisa no nosso dia a dia. Então, essa noção das instâncias jurídicas pela Juliana eu acho fundamental. Encarceramento em Massa. Encarceramento em Massa, e um livro que é bastante antigo, bem tradicional. O pessoal lê nas faculdades, eu só li depois que um juiz trabalhista me aconselhou a ler, é o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Assim, eu acho que aquilo ali é importante porque a gente tem que ter a ideia do que é poder de punir. Isso a gente tem que ter uma noção do que é a nossa dinâmica de trabalho, que é sobre poder, não é sobre hermenêutica, né? O pessoal acha que é hermenêutica, mas não, é poder. Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Já fica o convite para voltar, para a gente bater um papo, contar outros casos. Tenho certeza que o que você contou e compartilhou hoje vai iluminar a vida e a carreira de muita gente. Foi um prazer para a gente receber você aqui. Prazer todo meu, Alexandre. Muito obrigado. A conversa fluiu, foi muito boa. E você pode contar comigo. Se precisar de assistente nos júris aí, eu te dou uma assistência. Boa. Você e o Tiagão podem contar comigo. Boa, valeu. Tem um júri agora em setembro. Eu me desejem boa sorte aí. Vocês sabem como é, né? Aquela ansiedade. Mas já conversei com o cliente. Tá vamos ver o que vai dar. Vai dar super bom. E aí, você que nos assistiu hoje, gostou do nosso episódio? Com certeza. Então, siga-nos nas redes sociais, siga-nos aí no nosso canal do YouTube, compartilhe com os demais, com seus amigos, com a sua rede de contatos, para que a gente possa ampliar a nossa comunidade de Um Café pela Ordem. Então, nos vemos no próximo episódio de Um Café pela Ordem.